abre a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 8. E nós estamos fazendo a exposição deste belo texto, deste belo livro, escrito por Salomão, inspirado pelo Espírito Santo para a nossa edificação. E semana passada nós falamos sobre a força da sabedoria. E hoje nós iremos falar da sabedoria que nós devemos viver com sabedoria sob autoridade. Autoridade que dos governantes deste mundo caído, e nós precisamos de sabedoria, como viver melhor a vida. E eu convido os irmãos a abrir esse texto em Eclesiastes capítulo 8, de 1 a 9. Diz assim o texto sagrado. Você que está em casa também, acompanhando a transmissão, leia esse texto comigo. Quem é como o sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre os homens. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser. Ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus que nos ilumine e fale aos nossos corações. Pai querido, nós queremos, ó Deus, entender a Tua palavra, e nós queremos, ó Deus, praticá-la. Ajuda-nos, ó Deus, a viver com sabedoria neste mundo caído, a viver com sabedoria sobre autoridade, que o Senhor esteja nos iluminando. Nós queremos sempre correr para Jesus, aquele que é a verdadeira sabedoria de Deus, para que possamos viver neste mundo mal. É o que nós te pedimos, ó Deus, para a glória do Senhor Jesus. Que o Senhor que inspirou este livro, inspirou essas palavras, possa soprar essas palavras no mais profundo do nosso coração, para que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saímos daqui cheios da Tua graça e da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, viver em um mundo marcado por autoridades corruptas, imperfeitas, é um desafio muito grande para nós cristãos. Governos podem ser bons ou maus, líderes podem exercer o poder com justiça, mas também com abuso de autoridade. Abuso de poder no executivo, abuso de poder no legislativo, abuso de poder também no judiciário. E como viver com sabedoria em um mundo governado por homens imperfeitos? Sobre um futuro que não controlamos, diante de uma morte que nós não podemos evitar. É exatamente neste ponto que Eclesiastes nos encontra. O pregador não nos oferece respostas fáceis, nem promessas de uma vida sem conflito, sombra e água fresca. Nós passamos por lutas, a Bíblia diz, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Então, ele nos oferece algo melhor, a sabedoria para viver debaixo do sol, sem perder o temor do céu. Então, nós vivemos debaixo do sol, sem perder o temor do céu. Então, uma sabedoria que transforma o rosto, orienta a nossa relação com a autoridade e nos ensina a reconhecer os nossos limites e também para que possamos confiar, totalmente no Senhor.
Então, ao meditarmos em Eclesiastes, capítulo 8, de 1 a 9, nós somos convidados a abrir mão ou abandonar a ilusão do controle e aprender a viver de forma piedosa, humilde e confiante, sabendo que, embora os governos, são apenas temporários, 4 ou 8 anos, Deus reina para sempre. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que a sabedoria que vem de Deus, ela transforma o nosso interior, orienta a nossa submissão às autoridades humanas e nos conduz a confiar no governo soberano de Cristo sobre a vida e sobre a morte. E ao refletirmos sobre a sabedoria ensinada em Eclesiastes 8, nós veremos como ela se manifesta no caráter, na submissão à autoridade, na confiança em Deus, diante da incerteza do futuro. O futuro pertence a Deus, ninguém tem controle sobre o amanhã, só Deus tem controle sobre a vida e a morte. A primeira coisa que nós podemos ver aqui é que a sabedoria ela transforma o rosto. Vamos ver isso comigo? A sabedoria transforma o quê? O rosto. Veja que o rei pregador começa com 2 perguntas. O verso 1 fala assim: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? Então, essas perguntas não são meramente intelectuais, elas apontam para algo profundamente humano. A nossa dificuldade de compreender a vida, a nossa dificuldade em interpretar os acontecimentos da vida, a discernir a ação de Deus em meio à complexidade da existência humana. A vida é complexa. Interpretar as coisas aqui não significa apenas explicar textos difíceis, mas discernir o sentido da providência divina, compreender o significado do sofrimento, das injustiças, das perdas, das aparentes contradições da vida. Alguns intérpretes entendem que a resposta implícita aqui do pregador seria ninguém. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? Ele poderia estar dizendo e pensando, ninguém. De fato, no capítulo 7, ele havia afirmado que a sabedoria está longe e profunda, praticamente inalcançável. Capítulo 7, versículo aqui, que nós podemos ver 23 e 24, diz o seguinte: tudo isso experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O verso 24, ele pergunta, o que está longe, muito profundo, quem o achará? No entanto, meus irmãos, essa leitura esbarra na segunda metade do versículo, que traz uma afirmação claramente positiva. Capítulo 8, verso 1, vamos ler novamente? Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Então, se ninguém fosse sábio, essa afirmação perderia o sentido. O que o pregador está dizendo aqui, meus irmãos, portanto, não é que a sabedoria não exista, mas que ela é rara. Poucos a possuem. E ninguém se compara a um homem verdadeiramente sábio. E essa raridade se manifesta especialmente na capacidade de interpretar as coisas. Muitas vezes nós não sabemos interpretar nem mesmo os conflitos que a gente tem com a nossa própria alma, ou os conflitos entre marido e mulher, ou conflitos até mesmo na igreja. Interpretar a vida à luz de Deus é uma das tarefas mais difíceis da existência humana. Quando nós enfrentamos o sofrimento, nós somos tentados a chegar a conclusões precipitadas, e começa a perguntar, isso é castigo? Por que eu estou sofrendo? É castigo de Deus? É a mão de Deus pesando sobre mim? Isso é disciplina? Deus está me disciplinando? Isso é prova? Estou passando pela prova? Dando glória a Deus? Não tem um canto que fala assim? Estou passando pela prova, dando glória a Deus? Ou isso é resultado do pecado de alguém? Quem sabe meu avô fez algo errado há tanto tempo atrás, eu estou sofrendo agora. Ou meu pai, ou minha mãe? Isso é maldição hereditária? A sabedoria verdadeira, meus irmãos, não oferece respostas simplistas, mas produz humildade, temor
de Deus e confiança em sua soberania. Nós sabemos que, apesar das lutas da vida, nós estamos debaixo da soberania de Deus. Paulo chega a dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O homem que possui esse tipo de sabedoria é raro, mas existe. E um exemplo clássico é do profeta Daniel. Na adolescência, ele foi levado lá para a Babilônia, como um cativo. Foi levado para a Babilônia, ele fazia parte do palácio lá em Israel. Ele foi educado na Babilônia, uma cultura hostil à fé. E Daniel demonstrou discernimento espiritual desde cedo. Ele era um jovem temente a Deus. Ele teve sabedoria para não se contaminar. Ele não se contaminou com as finas iguarias do rei. Ele não se vendeu, ele não se curvou diante da cultura pagã da Babilônia. Ele teve coragem para permanecer fiel e discernimento para interpretar sonhos, revelar mistérios que nenhum outro sábio da Babilônia conseguiu explicar. Ele interpretou o sonho de Nabucodonosor. Foi ele que interpretou aquele sonho daquela estátua, mostrando o seguinte: a cabeça, o reino da Babilônia, o corpo, os membros superiores, o reino Medo-Pérsia, os pés, ali mostrando o reino da Grécia e da Roma, e a pedra que batia ali naquela estátua, derrubando aqueles reinos, era o reino de Cristo, o reino de Deus, porque os reinos humanos passam, os impérios passam, mas o reino de Deus permanece para sempre. Então, a Escritura, meus irmãos, testemunha a sua sabedoria, e que o distinguia visivelmente. A Bíblia diz que a aparência de Daniel era muito melhor do que todos os sábios da Babilônia. Daniel ilustra perfeitamente Eclesiastes 8:1. A sua sabedoria não era apenas funcional, ela transformava a sua postura, a sua serenidade e até mesmo o seu semblante. Havia um brilho de Deus na face de Daniel. O texto bíblico nos ensina, meus irmãos, algo surpreendente, que a sabedoria divina muda o rosto das pessoas. Isso não significa apenas estética, mas expressão espiritual. A dureza produzida por um coração endurecido pelo pecado, marcada por orgulho, ansiedade, amargura e medo, é suavizada pela sabedoria que vem de Deus. Há um brilho quando alguém anda com Deus, quando alguém caminha com Deus, quando alguém tem a sabedoria de Deus. E aqui o pregador então contrasta esses dois rostos. O rosto endurecido do insensato, moldado pela rebeldia e pela autossuficiência. Tem gente que a gente olha para a face dele, a gente tem que ter medo, não é verdade? Um rosto carrancudo, um rosto fechado, um rosto de mal. Mas o rosto iluminado do sábio, meus irmãos, é moldado pela graça, pelo temor de Deus e pela confiança em Deus. E essa ideia ecoa em toda a Escritura. Por exemplo, Moisés, quando subiu ao monte, ele esteve na presença de Deus. E quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava. Havia o brilho do Senhor na face de Moisés. E ele teve até que colocar um véu no seu rosto. Tão forte era o brilho. Era o brilho que ele expressava, o brilho do Senhor na sua vida. Provérbios afirma que o coração alegre aformoseia o rosto. Um coração alegre vai aformosear o rosto. E aqui, meus irmãos, não trata-se apenas de uma metáfora. É a comunhão com Deus que produz uma alegria profunda, que transborda na vida visível. A gente percebe quando as pessoas têm comunhão com Deus. Quando as pessoas têm uma comunhão com Jesus, o seu rosto tem um brilho diferente. O seu coração tem uma disposição diferente. A sabedoria bíblica, meus irmãos, gera leveza espiritual.
gera alegria no coração, gera serenidade em meio à pressão e uma alegria que não depende das circunstâncias. E um testemunho notável dessa verdade vem de fora da fé cristã, de um jornalista ateu chamado Matthew Paris, em um artigo publicado no The Times em 2008, ele confessou ter observado algo inexplicável entre os cristãos africanos, uma mudança visível em seus rostos. E ele observou algo nos olhos, um brilho diferente, uma vivacidade, uma liberdade que não encontrou em outros contextos. Isto Mateus falando. Mesmo sem acreditar em Deus, ele reconheceu que o cristianismo produzia uma transformação visível, real e perceptível. Quem tem um encontro com Jesus, meus irmãos, tem um brilho diferente no rosto. A sabedoria bíblica, portanto, não apenas nos ajuda a viver melhor, mas nos torna testemunhas vivas do Evangelho. Ela transforma nossos relacionamentos, ela suaviza nosso trato com as pessoas, impede que vivamos dominados por mau humor. Tem gente que parece que está vivendo sempre chupando limão, não é verdade? Está sempre azedo, com as suas atitudes, com as suas palavras. E aqui nós podemos perceber que muitas pessoas vivem assim, neste mundo caído com o coração endurecido. Mas aquele que tem Jesus, recebeu a graça no coração, e tem uma mudança no seu coração e nas suas atitudes. Então, diante disso, meus irmãos, nós somos levados a uma pergunta pastoral inevitável. O nosso rosto reflete a sabedoria de Deus? As pessoas estão vendo algo diferente na nossa vida? Pessoas que convivem conosco percebem em nós a serenidade que nasce da confiança em Cristo? Quando a face do Senhor resplandece sobre nós, nossos rostos também são transformados. A Bíblia diz que em Cristo nós contemplamos a glória do Senhor e nós somos transformados de glória em glória. Porque aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A sabedoria que transforma o rosto é, em última instância, a sabedoria encarnada. Jesus na nossa vida que faz diferença. Por isso, ao orarmos por crescimento espiritual, nós devemos pedir mais do que respostas. Devemos pedir sabedoria que ilumine o coração e que transforme vidas, para que até nosso semblante proclame a graça daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos vivendo no mês natalino, e Isaías 9:2 diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quando Jesus entra na nossa vida, numa família, na nossa história, Ele muda o nosso coração, e muda até mesmo o nosso semblante, muda a nossa vida por inteiro. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, a sabedoria que orienta a nossa relação com a autoridade. Depois de mostrar que a verdadeira sabedoria transforma o rosto, o pregador, ele passa a demonstrar que essa mesma sabedoria, ela muda o nosso comportamento, especialmente diante daqueles que exercem autoridade. A sabedoria não é apenas uma virtude interior, ela se manifesta em atitudes concretas, particularmente na forma como nós lidamos com o poder humano. Veja o que o rei pregador escreve, verso 2 até o 4. Vamos ler comigo? Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende, porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes? Veja bem que aqui o pregador nos apresenta uma teologia realista da vida, da autoridade. A autoridade é o quê? É instituída por Deus, exercida por homens imperfeitos, por homens pecadores, e muitas vezes marcada por abusos. Ainda assim, meus irmãos, a sabedoria bíblica nos chama a submissão responsável, reverente e prudente. A primeira instrução é clara: observa o mandamento do rei. Então, ouvir é obedecer.
E aqui nós podemos ver que o servo sábio não é rebelde por impulso, não é contestador por temperamento, e ele entende que a autoridade não é um acidente histórico, mas instituição divina. A razão principal dessa obediência não é por medo da punição, mas a reverência a Deus, por causa do teu juramento feito a Deus. E esse juramento pode ser entendido de duas maneiras complementares. Primeiro, refere-se ao compromisso humano de lealdade às autoridades constituídas. Por outro, e mais profundamente, aponta para o juramento de Deus, isto é, a promessa divina que legitima o exercício da autoridade. Por exemplo, se a gente não tivesse governo, era uma anarquia. A pessoa, se não tivesse policial, se não tivesse ordem, se não tivesse as leis de trânsito, o trânsito seria mais caótico do que é. E no Antigo Testamento, meus irmãos, os reis de Israel, eles governavam sob uma aliança divina, eles tinham um pacto com Deus. E obedecer ao rei significava, em última instância, honrar o Deus que o havia entronizado. Por exemplo, o primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo rei foi Davi, e Davi era um homem segundo o coração de Deus. O primeiro rei foi escolhido pelos homens, o segundo rei foi um rei segundo o coração de Deus. O terceiro rei de Israel foi Salomão, e eles governaram durante 40 anos, cada um, respectivamente. E essa lógica, meus irmãos, se mantém no Novo Testamento agora, plenamente cristocêntrica. Embora os nossos governantes não sejam ungidos como Davi, toda autoridade legítima procede de Deus. Quer ver uma coisa? Leia comigo Romanos 13, 1. Vai aparecer aí na tela, vai aparecer Romanos 13, 1. Vamos ler comigo? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Veja que Paulo está falando de quem? Está falando do Império Romano, Nero naquele tempo. Apesar de ser um imperador, um rei pagão, Paulo diz que ele foi instituído por Deus. Submeter-se à autoridade é parte da nossa submissão ao senhorio de Cristo. E essa submissão, contudo, não é absoluta. A Escritura jamais ensina obediência cega. Então, quando a autoridade humana entra em conflito com a vontade de Deus revelada, meus irmãos, a resposta do cristão deve ser a mesma dos apóstolos. Os apóstolos falaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E o que as autoridades pediram lá em Jerusalém? Que eles parassem de pregar o evangelho. Mas a ordem de Jesus era, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Eles não poderiam respeitar aquela ordem. Mas vamos pensar hoje também, meus irmãos, quando uma autoridade possa querer impor um casamento fora do padrão de Deus, um casamento homoafetivo. Esse casamento não é aprovado por Deus. Nenhum pastor pode fazer um casamento, celebrar um casamento entre uma mulher, um homem e um outro homem, porque isso é quebra da lei de Deus. Não é bom que o homem seja só, falei, uma auxiliadora, que ele seja idônea. Deus não fez para Adão Ivo, Deus fez Eva. E a Bíblia diz que o casamento entre um homem e um outro homem é abominável. Com homem não te deitarás como fosse mulher. É abominação. E aqui nós podemos ver que o próprio texto de Eclesiastes pressupõe um cenário complexo, no qual o rei pode agir de maneira arbitrária e até injusta. O versículo 9 deixa claro que o poder frequentemente é usado para arruinar. A sabedoria, portanto, não ignora a realidade do abuso da autoridade, mas nos ensina como responder a ele sem perder a piedade. Por exemplo, às vezes tem abuso de autoridade de professor com aluno, pais com filhos, pastor com ovelhas. E nós devemos, então, seguir a palavra de Deus e orar pelas nossas autoridades, para que eles não possam ter abuso de poder, nem no âmbito governamental, nem no âmbito familiar e nem em nenhuma esfera da vida.
Então, o pregador oferece, então, conselhos extremamente práticos. Primeiro, ele diz, não te apresse em deixar a presença dele. No contexto antigo, isso não se refere à pressa física, mas uma atitude de desdém, de afronta, quando a pessoa afronta o governante. Sair abruptamente da presença do rei era um gesto de rebelião silenciosa e perigosa. E o rei, naquele tempo, ele tinha autoridade absoluta. Não era um sistema democrático como nós vivemos, que podemos, né, ter liberdade de expressão. Então, a sabedoria ensina autocontrole, respeito e cautela, especialmente quando estamos sob autoridade. Então, nós devemos buscar sabedoria. Em seguida, Salomão adverte, nem te obstine em coisa má. Por exemplo, uma conspiração contra o governo. Então, quando nós enfrentamos governos injustos, a tentação é responder mal com mal. Mas, em vez de nós respondermos mal com mal, nós devemos orar pelas nossas autoridades, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Então, a sabedoria bíblica, porém, nos chama a uma resistência santa, não pecaminosa. Querem ver uma coisa? Vamos ver o exemplo de Daniel e os seus amigos, né, que são exemplos luminosos disso. E eles desobedeceram quando a ordem exigia idolatria, mas o fizeram com respeito, com coragem e submissão, não com violência ou ódio. Por exemplo, Daniel não deixou de orar por causa do decreto de Dario, ele continuou orando. Ele abriu as portas, a janela do seu quarto para orar 3 vezes ao dia. Havia um decreto que ninguém podia falar com o seu Deus, a não ser pedir ao rei. E ele continuou orando a Deus. E ele foi lançado na cova dos leões. Mas mesmo lançado na cova dos leões, ele estava disposto a morrer pela sua fé. E Deus fechou a boca dos leões. Deus não livrou Daniel da cova, mas o livrou na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da imagem de Nabucodonosor. E eles estavam dispostos a morrer pela fé. O rei até queria convencê-los para que eles pudessem se prostrar diante da imagem, mas eles disseram, o rei fica sabendo que nós não iremos prostrar diante da sua imagem. Pode nos lançar na fornalha, e essa fornalha foi aquecida 7 vezes. Os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha morreram. Mas eles passearam dentro daquela fornalha porque havia a presença de Jesus dentro daquela fornalha, um semelhante ao Filho dos Deuses, é a presença de Jesus ali com eles. O Senhor também não livrou Sadraque, Mesaque da fornalha, mas na fornalha. O pregador, meus irmãos, reconhece que a palavra do rei tem poder real, porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E por isso, Nabucodonosor, então, lançou Sadraque e Mesaque para dentro da fornalha. Então, desafiar imprudentemente a autoridade pode trazer consequências severas. E aqui, esses homens estavam dispostos a morrer pela sua fé. Provérbio nos lembra, meus irmãos, que a ira do rei é como mensageira da morte. E a sabedoria, portanto, não é covardia, mas discernimento do tempo e do modo. Então, como bem observou Derek Kidder, há momentos em que a sabedoria dobra suas asas para preservar a vida e manter o seu portador longe do perigo. Então, o ponto culminante dessa sessão está no versículo 5. Veja o que diz o versículo 5 aí comigo, vamos ler? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração sábio conhece o tempo e o modo. Isso, meus irmãos, não é garantia absoluta contra o sofrimento, mas um princípio geral da providência divina. Então, nós respeitamos as leis, e devemos respeitá-las, as leis que são estabelecidas no país. Aqueles que se levantam contra as leis sofrerão as consequências. Então, a obediência, quando possível, traz proteção. E a submissão às autoridades, dentro dos limites da vontade de Deus, é uma expressão de confiança no governo soberano de Deus. Então, nós devemos orar pelos nossos governantes, tanto no âmbito municipal, o prefeito da cidade, o Damião, quanto no âmbito regional, o governador, o Zema, quanto o presidente da República, o Lula e a sua equipe. Nós devemos orar por eles.
E Cristo, meus irmãos, é o cumprimento perfeito dessa sabedoria. Ele submeteu as autoridades humanas, inclusive injustas, sem jamais pecar. Quando eles falavam, não vão pagar imposto, o Senhor Jesus diz, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós somos cidadãos de dois reinos, nós somos um cidadão da terra e cidadão do céu. Nós temos a lei divina sobre nós, também temos as leis do nosso país, também regendo a nossa vida. Então Jesus, ele reconheceu o poder de Pilatos, mas afirmou que ele vinha do alto. Pilatos era um homem ímpio, e o Senhor Jesus diz, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Então, Jesus sabia disso. Então, a submissão não foi fraqueza, mas obediência redentora. Pilatos estava na agenda de Deus para julgar Jesus. Já pensou? O rei dos reis sendo julgado por um governante injusto, e Jesus veio para morrer mesmo. Ele veio para enfrentar a morte em nosso lugar. Assim como os discípulos de Cristo, meus irmãos, nós somos chamados a viver como cidadãos do reino dos céus, enquanto honramos as autoridades da terra. Então, a sabedoria que transforma o rosto é a mesma que governa nossa atitude diante do poder, ensinando-nos a obedecer, a discernir, a resistir quando necessário, e acima de tudo, a confiar que Deus reina soberanamente sobre os reinos humanos, sobre os reis, sobre os prefeitos, sobre os governadores e sobre as nações. E essa sabedoria é que nos guarda, nos orienta e glorifica a Deus em um mundo marcado pelo uso e abuso da autoridade. Quantas pessoas usam adequadamente a autoridade, mas também outros usam abusando da sua autoridade. E nós temos exemplo, em muitos países, e até mesmo no nosso país, o abuso da autoridade também no judiciário, na Suprema Corte, onde o juiz é vítima, promotor, e réu e juiz na mesma figura. Isso é uma aberração jurídica, isso é um abuso de autoridade. Mas finalmente, meus irmãos, a sabedoria que reconhece os limites humanos e confia em Deus. Então, tudo que o pregador disse até aqui pode ser resumido em um princípio bíblico simples e profundo: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. Então, a sabedoria que transforma o rosto e orienta nossa relação com a autoridade, encontra agora o seu ponto culminante: o reconhecimento humilde que somos limitados e que Deus é soberano. E a verdadeira sabedoria aqui não promete controle sobre a vida, mas ensina a viver bem, confiando no Senhor. Então o pregador afirma que o coração do sábio conhece o tempo e o modo, e em seguida declara: para todo propósito há tempo e modo. Veja o que diz o verso 5 e 6. Vamos ler? O que diz o verso 5 e 6? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porque é grande o mal que pesa sobre o homem. Nós vivemos num mundo caído. Nós não podemos ter a ilusão que nós iremos viver neste mundo sem conflitos. Então essa afirmação, meus irmãos, ecoa diretamente de Eclesiastes 3. Há tempo determinado para Deus, para todas as coisas. E a sabedoria nos ajuda a discernir princípios, direções e limites. No entanto, Salomão imediatamente nos lembra de algo desconcertante: é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser. Ninguém há que lhe o declare. E aqui nós temos então uma tensão. Há um tempo certo, mas nós não sabemos quando ele chegará. O tempo certo existe, mas ele não está em nossas mãos. Porque só Deus conhece o futuro. O futuro pertence a Deus. Há decisões corretas, mas raramente temos todas as informações. A sabedoria humana é real, mas incompleta. Ela ilumina o caminho, mas não revela o mapa inteiro. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Isso se aplica, meus irmãos, à vida pessoal, à vida familiar, à vida eclesiástica, à vida política. Há tempo de submeter-se
e tempo de resistir, tempo de permanecer e tempo de sair, tempo de suportar e tempo de romper. E o problema é que discernir esse tempo exige de nós não apenas prudência, mas dependência diária de Deus. Você precisa saber que o Senhor é quem controla o tempo e controla a nossa vida. E nós devemos depender de Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E Salomão aqui amplia o problema, mostrando nossa ignorância em relação ao futuro. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Nós não controlamos o rumo da história, o rumo da economia, se a economia no ano que vem vai ser melhor do que 2025, o rumo das nações, o rumo da própria igreja, qual igreja florescerá ou qual igreja apenas sobreviverá? Nós vivemos planejando, mas sempre sobre o risco da frustração. E então o pregador toca na incerteza suprema, a morte. O verso 8, leia comigo o verso 8, vai aparecer aí na tela aí, todos juntos? Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. E a imagem aqui é poderosa, né? Não há como estocar o vento. Já pensou naquela governante que falou, vamos estocar o vento, né? Não tem como estocar o vento, não. Assim como ninguém pode deter o vento, ninguém pode reter o sopro da vida. Existe um tempo de morrer, meus irmãos. E esse tempo está escrito na agenda de Deus, não na nossa. Essa verdade humilha o orgulho humano. Os reis morrem, os médicos morrem, os juízes morrem. Tem gente que fala assim, né, que os médicos pensam que são Deus, né? Os juízes têm certeza. Eles pensam, né? Toda tentativa de controlar a vida, garantir segurança absoluta ou eliminar riscos está condenada ao fracasso. Quem é que não tem risco? A sabedoria começa quando nós aceitamos isso. E para ilustrar essa limitação radical, o pregador menciona a guerra. Nem há tréguas dessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Então a guerra, meus irmãos, representa o ponto máximo da autoridade do Estado e o ponto máximo da vulnerabilidade humana. Porque o soldado, ele vive sob ordens que não pode recusar e enfrenta perigos que não pode controlar. Por exemplo, se tiver uma guerra dos Estados Unidos contra a Venezuela, por exemplo, os soldados do Maduro vão entrar na guerra, não pode desertar, não pode fugir, porque ele vive debaixo da autoridade. Então ele sabe mais do que qualquer outro que o futuro é incerto e que a morte pode chegar a qualquer momento. E mesmo assim, ele deve obedecer. Não há licença na hora da batalha. Vou ter que tirar uma folga de 30 dias. Não! A iniquidade, meus irmãos, não livra ninguém. A pessoa pode escolher os seus atos, mas não pode escolher as suas consequências. As pessoas que vivem na perversidade vão receber o juízo de Deus. A Bíblia diz o seguinte, aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então a covardia não oferece proteção. A guerra expõe de forma brutal aquilo que é verdade para todos nós. Vivemos sob autoridade e caminhamos rumo à morte e não sabemos quando ela virá. Então o pregador, ele conclui essa sessão com uma observação sombria. Veja o que diz o verso 9. Vai aparecer aí na tela, eu gostaria que você lesse esse texto comigo. Todos juntos? Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. E aqui, Salomão reconhece a realidade do mal estrutural. Autoridades podem ferir, governos podem oprimir, decisões humanas podem destruir vidas. Fico pensando naquela Débora do batom, né? A mulher pichou ali, né? Perdeu o mané, 14 anos de prisão.
E agora uma militante foi da praça aqui de Belo Horizonte, pichou também, e já está solta. 2 pesos e 2 medidas. As ditaduras, meus irmãos, socialistas e comunistas do passado e da atualidade são um claro exemplo de abuso de poder. Onde a liberdade é subtraída, as pessoas são arruinadas, onde o livre pensamento e a liberdade de expressão são cerceados, reina a tirania, reina a opressão. E o texto aqui não romantiza o poder, nem promete justiça imediata. Nós não temos justiça plena neste mundo caído. Ele nos ensina a olhar a vida como ela é, debaixo do sol. A vida é dura. A vida não é fácil para ninguém. No entanto, essa não é uma palavra de desespero, mas um convite à fé. Nós vivemos pela fé. Diante dessa incerteza do tempo, do futuro, da morte, da guerra, da injustiça, qual é o modo que nós devemos viver a vida? Como nós devemos viver a vida? A resposta não é controle, não é revolta, não é aceitação cínica, é confiança em Deus. Nós devemos confiar em Deus, assim como Daniel confiou, como Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram, como os apóstolos confiaram, nós devemos confiar. Porque o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A sabedoria, meus irmãos, a verdadeira sabedoria é submeter-se à soberania do Senhor, entregar a vida de corpo e alma ao senhorio de Cristo. Ele é a sabedoria de Deus, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor da vida e da morte. E Cristo veio ao mundo na plenitude do tempo, no tempo certo, no tempo exato de Deus, e Ele é o Salvador que morreu em seu tempo e submeteu o seu espírito ao Pai, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E Ele se ofereceu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e Ele venceu a morte pela ressurreição, ressuscitando no 3º dia. Jesus é o Senhor da vida eterna, e por isso Ele é capaz de nos libertar da morte, de nos dar vida eterna. Entregue a sua vida a Cristo, confie nele, Ele o salvará para sempre. O seu futuro está seguro, a despeito dos problemas e das incertezas da vida. O seu futuro está seguro, porque você entregou a sua vida a Jesus. Concluindo, meus irmãos, Eclesiastes 8 nos conduz a uma vida equilibrada, submissa, mas não indigna, prudente, mas não covarde. O crente não pode ser covarde, o crente não pode olhar para trás, o crente não pode desertar do caminho do Senhor. Uma vida equilibrada, consciente da fragilidade humana, mas confiante na soberania de Deus. A verdadeira sabedoria nos leva a viver sob a autoridade com discernimento e a enfrentar o futuro com fé. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, buscando a sabedoria que vem de Deus. Essa dá brilho na nossa vida, essa muda o nosso semblante, essa muda o nosso coração. Busca a sabedoria de Deus. A Bíblia diz que a sabedoria ilumina o rosto, e que as pessoas possam ver em nós o brilho de Jesus, a sabedoria verdadeira. Que as pessoas possam ver em nós o amor de Jesus, que as pessoas possam ver em nós o brilho de Jesus nos nossos olhos. Como viveremos? Em segundo lugar, honrando as autoridades constituídas. Oremos por elas, para que os nossos governantes possam se converter, para que eles possam administrar bem o erário público, para que eles possam ser corretos na aplicação do dinheiro público. E nós devemos obedecer com consciência cristã, discernimento bíblico, orando pelas autoridades para que vivamos uma vida mansa e tranquila. Mas que Deus também possa tirar o espinheiro, possa tirar o corrupto, possa tirar o abusador de poder, possa fazer uma faxina nas nações e no nosso Brasil. Nós devemos orar por nossas autoridades constituídas. Mas finalmente conviveremos confiando nosso futuro a Cristo. Nós não temos domínio do futuro, mas Ele tem. Ele é o ontem, Ele é o hoje e será para todo sempre mesmo. Nós devemos confiar o nosso futuro a Cristo, vivendo preparado, sabe para quê?
para a vida e para a morte. Você está preparado para a vida e para a morte? Você tem certeza da sua salvação? Você está firmado exclusivamente na graça de Jesus? Cristo é o nosso Rei. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele que muda corações. E quem vive debaixo do senhorio de Cristo, meus irmãos, pode enfrentar qualquer autoridade terrena com fé, equilíbrio, paz e sabedoria. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.